Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre os diferentes sistemas ou modelos de gestão ambiental que existem à nossa disposição. Na verdade, a gente pode fazer qualquer coisa como gestão ambiental dentro de uma empresa, né? O próprio fato assim de simplesmente separar lixo já é uma gestão ambiental. O que eu quero mostrar para vocês é algumas maneiras de ver a gestão ambiental de uma forma sistêmica, né? De ver como um todo, todos os processos. Vamos lá, então, conversar um pouquinho. A gente viu na aula anterior que existem três abordagens que as empresas podem ver a questão ambiental: controle de poluição, mais simples, prevenção à poluição e a questão ambiental dentro de uma abordagem estratégica da empresa, né? Cada uma tem seus prós, tem seus contras. É claro que a abordagem estratégica é melhor que prevenção à poluição, que por sua vez é melhor do que controle da poluição. Mas para a gente inserir qualquer coisa relacionada à gestão ambiental dentro da empresa, ela tem que realizar uma série de atividades administrativas e operacionais. Para isso, ela usa concepções mentais. O que significa isso? Eu vou imaginar como isso vai funcionar dentro da minha empresa e daí colocar em prática. Essas concepções podem ser típicas ou não. Mas isso, na prática, quando relacionado à questão ambiental, a gente chama de gestão ambiental. E existem vários métodos, vários sistemas que são aconselhados pelo mundo inteiro em relação à questão ambiental, tá? O modelo de gestão ambiental. Por exemplo, nós temos a atuação responsável, né? A atuação responsável foi criada em 1980 pela Associação Canadense de Indústrias Químicas, porque naquela época acontecia muito problema, muito acidente, muita poluição provocada por essas indústrias. Então, para dar uma contrapartida para a sociedade, eles desenvolveram um sistema de gestão ambiental chamado Atuação Responsável. Hoje está em mais de 140 países no mundo. Quem trata desse sistema aqui no Brasil, desse modelo, é a Associação Brasileira da Indústria Química, a ABQUIM. Até 1992, ou a partir de 1992, a adoção desse sistema era voluntária. A partir de 1998, todas as indústrias que fazem parte da Associação Brasileira da Indústria Química tinham que ter este modelo de gestão ambiental. Ele é baseado em 6 códigos gerenciais. Esses códigos são grandes áreas que a empresa deve se preocupar. O primeiro é a segurança de processos, depois segurança e saúde do trabalhador, para que não aconteça nada com ele. O terceiro código gerencial é, obviamente, a proteção ambiental, o menor impacto ambiental possível. O quarto código gerencial é bem interessante, porque grande parte dos acidentes da indústria química se dá no processo de transporte e distribuição. Então, eles, além de criar um código gerencial para isso, aqui no Brasil a gente ainda criou uma outra certificação, SASMAC, que é conferida a empresas transportadoras. Então, empresas que tenham atuação responsável só podem contratar transportadoras que tenham a SASMAC. O quinto código gerencial é o diálogo com a comunidade, então a empresa tem que ter permanentemente um diálogo com as partes interessadas, dentro e fora da empresa. E o sexto código gerencial é o gerenciamento do produto propriamente dito. Aqui embaixo tem o hiperlink que leva até o site da atuação responsável aqui no Brasil, para vocês darem uma olhada mais detalhada. O segundo modelo de gestão ambiental, quer dizer, não é bem um modelo, é mais uma ideia, um caminho que você pode seguir, é a produção mais limpa, ou também chamado P mais L. Foi criado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, também na década de 80, e tem 3 propósitos básicos, como qualquer outro sistema de gestão ambiental, que é lançar menos poluição ao meio ambiente, gerar menos resíduo e consumir menos recursos naturais. Funciona em 3 níveis básicos. E eu quero deixar bem claro
que esses níveis não necessariamente têm a ver com se um é melhor do que o outro. A empresa pode fazer o nível 3, o nível 1, o nível 2, ou só um desses, não precisa ser nessa ordem, e assim por diante. Esses três níveis só são basicamente caminhos que a empresa pode seguir. Nada mais, ela pode seguir qualquer um desses caminhos. A produção mais limpa é dividida em duas grandes áreas. O fato de você minimizar a produção de resíduos e emissões atmosféricas, efluentes e tal. E o segundo caminho, o grande caminho, é a reutilização de resíduos e emissões dentro do próprio sistema ou fora do sistema, né? Então, a minimização de resíduos e emissões tem dois níveis. Um é redução na fonte, quer dizer, eu vou minimizar resíduos e emissões diminuindo a produção desses resíduos no meu processo produtivo. Então, eu posso modificar processo para ter maior eficiência, perder menos, ou posso modificar produto, quando eu mudo alguma coisa no meu produto que vai produzir menos resíduo ou vai produzir menos resíduo tóxico. Isso é muito importante. Esse nível 1 a gente chama de housekeeping, cuidar da casa. Já o nível 2, ele pensa o seguinte: eu não vou reduzir resíduo e emissão, mas eu não posso reaproveitar dentro do meu próprio sistema, por exemplo, um resíduo sólido volta como matéria-prima, isso que a gente chama de reciclagem interna, e daí eu vou substituir matéria-prima. Eu vou comprar menos matéria-prima, aproveitar meus resíduos próprios como matéria-prima. Nossa, gente, isso é bom para o meio ambiente e é bom para a empresa, né? Que ela tem um custo bem menor. O terceiro nível é a reutilização de resíduos e emissões, é o nível 3. E pode ser por reciclagem externa ou ciclos biogênicos, também normalmente externo. Externo quando a gente fala fora dos muros da empresa, né? O nível 3 ele tem a mesma ideia do que o nível 2, só que a diferença é que no nível 3 eu vou produzir resíduos e emissões, mas vou aproveitar fora da empresa. No nível 2 eu aproveito dentro da empresa. Então, o nível 3 pode ser por reciclagem externa ou por ciclos biogênicos, como, por exemplo, compostagem microbiana de matéria orgânica, né? Para isso, eu preciso de estrutura, material, modificação de tecnologia e geralmente eu faço isso fora dos muros da empresa. Geralmente eu mando para outra empresa fazer isso, né? Então, esses são os três níveis da produção mais limpa. É interessante, eu quero ressaltar de novo, que a gente pode fazer qualquer um desses três, não precisa ser nessa ordem. Não é que tem um mais importante do que o outro. São três possibilidades diferentes que a gente tem para reduzir um pouco a poluição causada pela nossa organização. O terceiro modelo que eu quero mostrar para vocês também é uma ideia, né? É a ecoeficiência. Foi lançado em 1992 pelo Conselho Mundial de Negócios para o Desenvolvimento Sustentável, WBCSD. E ele considera uma empresa ecoeficiente que tem algumas características básicas, como por exemplo, ela tem que minimizar a intensidade de materiais nos seus produtos e serviços, usar cada vez menos matéria-prima, assim como, dois, minimizar a intensidade de energia nos seus produtos e serviços. O terceiro ponto para se considerar uma empresa ecoeficiente é minimizar a dispersão de qualquer tipo de material tóxico pela empresa. Quer dizer, o ideal é que ela nem compre como matéria-prima algum material que possa vir ser tóxico, né? O ideal é que ela só use materiais não tóxicos. O quarto ponto é aumentar a reciclabilidade dos seus materiais. Quer dizer, quando o meu produto chega no final da vida útil dele, será que eu posso reciclar as diferentes partes dele? Aço, ferro, papel, vidro, plástico, etc. Então eu tenho que pensar nisso. Hoje já existe na Europa uma lei que um carro, ao final da sua vida útil, tem que ter em torno de 98% de suas partes recicláveis.
O quinto ponto para considerar uma empresa ecoeficiente é maximizar o uso sustentável de recursos naturais. Então eu vou produzir mais com menos, eu vou ser mais eficiente. Mas, gente, é isso que a gente quer, né? Grandes custos de certos tipos de empresa, energia e água, que são dois grandes, extremamente importantes recursos naturais. Mas isso é um custo para a gente. Se eu puder produzir mais com menos energia e água, ótimo! É isso que diz esse quinto item. O sexto item é aumentar a durabilidade dos produtos da empresa. Parece estranho, mas não é. Parece ser um tiro no pé, mas não é. E aí eu quero me atentar a um detalhe. Imaginem só, se lembram daquela propaganda? Não é uma Brastemp? O que a Brastemp queria falar? Que os materiais dela, os produtos dela, aguentam mais tempo, são melhores e assim por diante. Então você não precisa ficar trocando, chamando lá assistência técnica toda hora para ver tua máquina de lavar roupa, porque é uma Brastemp. A pessoa ou consumidor vai ficar com aquilo na cabeça. Pô, mas a Brastemp dura mais. Então vale a pena pagar um pouco mais caro pela Brastemp. Ah, aquela marca eu já comprei, quebrava a cada 3 meses, é um inferno, tal, não é bom. Então, a ecoeficiência, quando diz aumentar a durabilidade dos produtos da empresa, isso é muito bom para o meio ambiente, mas é muito bom para a empresa também, com o marketing, de ter um produto confiável, etc. E, finalmente, uma empresa ecoeficiente é aquela que aumenta a intensidade dos serviços nos seus produtos e serviços. Tem outro modelo de gestão ambiental, é o chamado Projeto para o Meio Ambiente, ou Design for Environment. Foi criado em 1992 e ele é centrado na concepção dos produtos e seus respectivos processos de produção, distribuição e utilização. Esse projeto para o meio ambiente é uma sacada muito legal, gente, porque basicamente ele diz assim, olha, quando você vai pensar um produto menos impactante para o meio ambiente, pense já em cima da mesa quando você está desenhando o produto, quando você está desenhando o processo de produção e assim. Então ele dá umas dicas para a gente. Por exemplo, tem que ser um produto que ao chegar ao fim da sua vida útil, seja de fácil desmontagem e eu possa recuperar os materiais e componentes com um custo e esforço mínimo. Senão, o pessoal vai jogar fora, vai jogar em um aterro e pode poluir mais. Quando a gente planeja um produto, tem que tentar assegurar o maior conteúdo de materiais recicláveis, proporcionar reciclagem para aquele produto, né? Que ele tenha, ao final da sua vida útil, possa desmontar ele e reciclar quase tudo. E aquilo que não for reciclável, eu tenho que facilitar o descarte. Eu não posso jogar em qualquer lugar, ou o ideal é que não tenha produtos perigosos e assim por diante. Uma outra ideia do Design for Environment é que ao final da vida útil de um produto, eu possa reutilizar componentes. Então, recuperar, renovar, reutilizar. Tá? Isso já se faz muito com carros, com aviões e com outros grandes materiais, produtos. O Design for Environment, ele prega que deve ter o menor consumo de energia possível em todas as suas etapas, desde a produção da matéria-prima inicial, a produção do produto, o uso do produto pelo consumidor final e o pós-uso. E assim como o Design for Environment, ele prega que a gente deve reduzir os riscos crônicos. Um risco crônico é aquele que acontece sempre. Então ele deve, você ao planejar um produto, o processo de produção desse produto, deve evitar a utilização de produtos perigosos para o meio ambiente e para a saúde humana, para os dois. Olha aqui, gente, eu quero agora mostrar uma experiência minha. Em 1993, eu tive a oportunidade de estudar na Alemanha, lá onde que era a antiga Alemanha Oriental, em Görlitz, na fronteira com a Polônia. E
sou eu ali naquela primeira foto de cima, viu? Brincando com um carro. Esse carro é bem interessante, ele se chama Trabant ou carinhosamente chamado de Trab. Quando em 1993, eu fui estudar em Görlitz, recém tinha caído o muro, né, em 1989, e as duas Alemanhas se reunificaram em 1990. E daí surgiu uma oportunidade de, por curiosidade, ter um carro da antiga Alemanha Oriental. Eu comprei esse carro, foi bem barato, foi US$ 200, era seminovo. Mas o interessante desse carro é que ele é tudo contra o que eu falei para vocês até agora nessa aula, porque ele todo é feito com materiais não recicláveis, que tem produtos tóxicos e etc. Se esse carro bater e pegar fogo, gente, saiam correndo para o outro lado, porque a fumaça é super tóxica. Só para vocês terem ideia, no final da vida útil desse carro, nem o vidro dá para reutilizar, porque ele tem um monte de produto químico misturado, tá? É impressionante. A carroceria desse carro é o que eles chamam de pape, um tipo de papelão. É como se fosse um papelão misturado e prensado com uns 10 mil produtos químicos diferentes. Tá? Então é complicado é, esse tipo de carro. Ele tem a marcha na mão, ali do lado do volante, e usa até hoje, né? Tem alguns carros desses ainda rodando, usa até hoje é, como combustível óleo dois tempos que usava na Garelli. Então esse carro vai contra todas as questões ambientais existentes na face da Terra. Ele é extremamente poluente, etc. Ele faz 80 km por hora de velocidade máxima na descida e com vento a favor, tá? É o único jeito. É bem legal, é bem diferente. Para mim foi uma oportunidade, foi algo diferente. Só para vocês terem ideia como que é o controle de qualidade desse carro, aí tem um link que mostra um vídeo do YouTube com a linha de controle de qualidade. Prestem bem atenção, vocês vão se divertir. É bem legal, é bem diferente, tá? Mas eu quis mostrar para vocês porque ele é totalmente contra. Hoje, um carro, quando chega no final da sua vida útil, ele tem que ter 95 a 98% de suas partes recicláveis. Então, só uma parte muito pequena é perigosa, não dá para reciclar, não dá para reutilizar, etc. O Trabant não tinha nada reciclável, absolutamente nada, 0%. E alguns carros desses ainda rodam lá na Alemanha, mas com uma curiosidade, etc. Dificilmente alguém usa um carro desses no dia a dia. Deem uma olhada, vocês vão achar bem interessante como era o controle de qualidade na fábrica do Trabant lá na Alemanha Oriental, décadas de 70 e 80. E o último modelo de gestão ambiental que eu quero mostrar por enquanto para vocês é a chamada simbiose industrial. Simbiose industrial é algo bem legal porque, assim, vocês imaginam que em qualquer reunião, qualquer lugar onde que tenha várias atividades de ser humano, diferentes coisas podem ser reaproveitadas por diferentes atividades. Então, por exemplo, eu tenho uma fazenda, eu posso usar o esterco do gado para adubar o solo, é, eu posso usar restos de plantação para dar de comer para os peixes e assim por diante. Então, isto é fazer uma ligação de uma atividade com a outra. E a gente chama isso de simbiose. Simbiose é um termo muito usado na biologia, que significa a ação conjunta de dois organismos. Dois organismos vão entrar em simbiose, um ajudando o outro. Normalmente, esses dois organismos acabam ganhando. Por exemplo, vocês sabiam que a gente tem milhões de bactérias no nosso aparelho digestório, no nosso intestino? Por que a gente tem essas bactérias? Porque elas ajudam a quebrar substâncias orgânicas das quais a gente se alimenta, liberando nutrientes para a gente. Ótimo, professor, que legal, elas são boazinhas.
Não, é que a gente dá um lugar para elas viverem, onde que sempre tem alimento, onde que não tem nenhum predador e assim por diante. Então a gente faz uma coisa boa para elas, elas fazem uma coisa boa para a gente. Isso se chama simbiose. Quando a gente transporta esse conceito para a área industrial, a gente chama de simbiose industrial. Então, a simbiose industrial começou lá numa cidadezinha na Dinamarca chamada Kalundborg, onde que alguns dirigentes se encontravam frequentemente para conversar. E um belo dia um falou para o outro assim: poxa, mas eu tenho um resíduo e eu não sei o que fazer com esse resíduo. Daí o outro que estava ouvindo, pô, mas eu posso usar esse resíduo. Você não pode mandar para mim, eu posso usar como matéria-prima. E eles começaram a trocar ideias. Então, começou lá na década de 70 com uma empresa mandando o resíduo para outra. Em 1995 já tinha uma série grande de relações e hoje está bem maior, uma série de empresas mandando os seus resíduos para outras empresas para servirem de matéria-prima. Hoje esse conceito da simbiose industrial é, ele está expandindo para o mundo inteiro, né? Eu acompanhei, por exemplo, um trabalho de mestrado mostrando o conceito da simbiose industrial em um parque industrial, um parque de indústrias lá em Angola, na região metropolitana de Luanda, a capital de Angola. Então, hoje, o mundo inteiro usa esse conceito. Eu vou construir empresas próximas umas às outras que utilizem o resíduo uma da outra como matéria-prima. E daí eu vou ter, no final das contas, muito menos resíduo para jogar fora. A Federação das Indústrias do Estado do Paraná tem algo assim, mas não é com empresas próximas. Ela tem a chamada Bolsa de Reciclagem, onde que uma empresa que tem algum resíduo que possa servir de matéria-prima para outra, anuncia nessa bolsa de reciclagem. Ela pode dar gratuitamente, sem custo nenhum, só quem está interessado vai lá e pega, né, se responsabiliza pelo transporte, ou ela pode vender também esse resíduo que vai servir de matéria-prima para outra empresa. É bem interessante isso, porque daí uma empresa aproveita o resíduo da outra e vai ter menos impacto ambiental. Então, a bolsa de reciclagem aqui da Federação das Indústrias do Paraná, que existe desde a década de 90, lá final da década de 90, ela já evitou que milhares e milhares de toneladas de resíduo fosse para aterro ou fosse para fundo de vale, contaminando o solo, a água e etc. Tá? Pessoal, por essa semana é só, mas na próxima semana eu vou mostrar um outro modelo de gestão ambiental bem interessante e que provavelmente é mais utilizado do mundo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato sem problema nenhum. Eu vou sanar as dúvidas de vocês. Tá ok? Então, até lá!